Oiê, boa noite para vocês que estão aí, participando do culto de adoração ao Senhor com a gente. Nós vamos agora entrar no momento da palavra, um momento tão especial, onde o Espírito Santo fala com cada um de nós. Essa palavra que eu tenho certeza que Ele já pensou, programou, desde antes da fundação do mundo, para que eu e você pudéssemos ouvir agora e pudéssemos colocá-la em prática, né? A partir de hoje, em nome de Jesus. Quero te convidar a orar comigo para que o Senhor possa fazer do nosso coração neste momento um terreno fértil, para que essa palavra caia como semente e frutifique. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Que o Senhor venha ministrar ao nosso espírito. Que nós possamos mesmo, Senhor Deus, estar com o coração aberto para receber tudo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. E que possamos colocar em prática, Senhor Deus, a partir de hoje, para agradar ao Senhor e para fazer o seu reino, Senhor Deus, se multiplicar nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Olha só, hoje nós vamos falar sobre algo bastante interessante que o Senhor colocou no meu coração, cujo tema é assim: promessas que parecem mentira. Eu confesso que quando o Senhor conversou comigo acerca disso, eu tive um certo temor, porque eu falei: Deus, como que eu vou dizer que existem promessas na Bíblia que parecem mentiras, né? Eu fiquei com um certo receio do que poderiam pensar, do que poderiam falar acerca deste título, promessas que parecem mentiras. Mas aí o Senhor me fez pensar nos meus próprios sentimentos. E por que nós vamos conversar e falar um pouco disso nessa noite? Eu não sei quantas vezes você, ao longo da sua vida cristã, ou até mesmo antes de você conhecer o Senhor, você já pensou em todas as promessas bíblicas que você já escutou em púlpitos, em pregações, em louvores, ou pessoas falando para você, na sua própria leitura bíblica, quando você viu algumas promessas da palavra de Deus e você disse: gente, isso parece mentira, né? É algo extraordinário, é algo que parece impossível de acontecer. Isso já passou na sua cabeça? Eu devo confessar que isso já passou muitas vezes na minha cabeça, não vou mentir. Inclusive depois de ser cristã. Eu já tenho alguns anos de caminhada cristã e ainda passa esse tipo de pensamento na minha cabeça. Mas eu quero dizer para você que essa sensação, ela é mais comum aos cristãos do que você pode imaginar, na verdade. Se você for bem sincero, e toda a sua família que está aí com você, seus amigos, as pessoas que estão ouvindo essa palavra, nós vamos ter que admitir que isso é um pensamento muito mais normal e comum do que a gente imagina. Na verdade, eu acho que o pensamento mesmo mais profundo acerca das promessas de Deus, talvez, para mim e para você, não seja tanto que Deus não seja capaz de cumprir as promessas que Ele fez. Mas eu acho que passa mais pela questão de: será que Deus pode cumprir esta promessa na minha vida? Eu acho que a questão vai mais por este lado, vai mais por essa questão mesmo, né? Nós até acreditamos no poder do Senhor, nós até acreditamos que Deus pode fazer tudo o que Ele disse que iria fazer, transportar os montes, abrir os mares, ressuscitar mortos, curar enfermos e todas essas coisas, né? Mas talvez a gente duvide muito que Ele possa fazer isso através da nossa vida. Ele pode fazer isso através da vida do outro, mas na nossa vida, a gente se conhecendo realmente como nós nos conhecemos, sabendo quem nós somos, eu confesso que eu tenho esse tipo de pensamento muitas vezes. Deus, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor faz, eu acredito em tudo que está na Bíblia. Eu só não acredito muitas vezes que o Senhor vai fazer isso através de mim. Então talvez isso reflita uma visão errada que eu tenho acerca de mim mesmo em Deus. E reflita também uma visão errada que você tenha da sua vida em relação a Deus. Quem você é para Deus, quem nós somos para Deus. Ao ponto de nós acharmos que Ele pode sim cumprir as promessas dEle, porque Ele é poderoso. Ele pode sim cumprir tudo isso na vida do nosso irmão, mas talvez não na nossa vida. Hoje a gente vai aprender com o Espírito Santo como a gente pode vencer estes pensamentos
Porque Deus pretende nos ensinar a forma correta, como nós devemos nos relacionar com Ele, né? E como nós podemos fazer com que essas promessas se tornem reais nas nossas vidas e através de nós para alcançar o outro. Você está disposto a aprender? Está disposto a deixar o Espírito Santo mudar esse tipo de pensamento que existe na tua cabeça e na minha e talvez na vida das pessoas que estão aí ao seu lado? Então vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa entender que Deus não faz acepção de pessoas. É um versículo muito clássico que tem na Bíblia que nos ensina acerca disso, e esse é o primeiro versículo que nós vamos ver. Está lá em João 3,16. Eu tenho certeza que você sabe dizer esse versículo de cor e salteado, né? Porque Deus amou ao mundo. Nós vamos ficar com essa primeira frase. Você sabe a continuação dele. Talvez aí nos comentários a igreja vai colocar para você o versículo inteiro. Mas nós vamos ficar com essa parte. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama igualmente a todos os seres humanos. De todas as eras, de todas as épocas, de todos os lugares, de todos os cenários. Mas Ele ama também aquela pessoa que é ruim, aquela pessoa que fez uma atrocidade com o outro. Ele ama essa pessoa? Olha, eu vou te dizer que sim, Ele ama. Não aprova, executa juízo, mas ama. A questão é que, mesmo que o Senhor ame a todos de igual maneira, mesmo que Ele tenha por cada um de nós a mesma medida de amor, tanto que entregou seu Filho por todos, né, sem exceção, existe outro versículo na Bíblia que talvez complete esse texto, na minha concepção. Um versículo que foi escrito muito tempo antes desse versículo de João, por um outro profeta, um profeta do Antigo Testamento que se chama Jeremias. E ele disse assim, eu estou lendo na versão NVI, Jeremias 29:13, o segundo versículo que nós vamos conversar um pouquinho nessa noite. Ele diz assim, ó: vocês me procurarão e vocês me acharão quando vocês me procurarem de todo o vosso coração. Então, na verdade, quando Deus ministrou no meu coração e está ministrando no seu coração que Ele não faz acepção de pessoas, mas que o amor dele está sendo distribuído igualmente a todos nós, eu acho que o segredo, na verdade, está em Jeremias. Bom, a pergunta é: qual é a medida de todo o teu coração? O quanto você tem buscado ao Senhor? O quanto isso tem sido constante e real na tua vida? Porque assim, Deus, Ele se relaciona conosco à medida que nós nos relacionamos com Ele. Então, você é quem vai decidir o quanto você tem do amor do Senhor. Nossa, que heresia. Presta atenção. Você é quem vai decidir o quanto você vai viver do amor do Senhor na tua vida. É daí que começa todas as coisas, tudo na sua caminhada cristã. Porque se Ele já se entregou, se Ele já morreu na cruz, se Ele já esteve ali por minha causa e por sua causa, o que mais depende dele? Se Ele já criou você sem precisar ter te criado, como nós falamos na semana passada no Tadel, se Ele já te criou sem precisar de você para ser completo nele mesmo, e se Ele já morreu na cruz para que você pudesse ter acesso à vida eterna, estar com Ele eternamente, o que mais cabe ao Senhor? Talvez agora caiba a mim e a você cumprirmos Jeremias 29:13, para que possamos viver essa plenitude de vida, de intimidade, de amor, de caminhada com Jesus. E aí todas as promessas que Ele tiver especificamente para você, especificamente para sua família, especificamente para mim, elas vão se cumprir, porque nós estaremos intimamente ligados com Ele, intimamente unidos com Ele. Já não existirá mais um limite para onde começa o Senhor e onde termina a nossa vida, porque nós nos tornamos um, como diz a palavra de Deus. Então, qual é a medida que você quer ter do amor do Senhor na sua vida?
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Talvez você precise se perguntar nessa noite, qual é a medida de todo o meu coração, Senhor? Quando você encontrar a medida de busca que compreenda todo o teu coração, então neste momento você vai encontrar o Senhor. E se você encontra o Senhor, você encontra tudo aquilo que Ele tem para você. Mas o meu pensamento, ele me leva a pensar o seguinte, lógico, né? O pensamento me leva a pensar. O meu pensamento me faz entender que se eu me encontrar com o Senhor, se eu encontrá-lo, se Ele me encontrar, se nós estivermos juntos, unidos, nada mais vai ser necessário. Então, nesse sentido, nós vamos viver toda a plenitude de todas as promessas. Vocês estão entendendo? Né? É muito mais do que você pensar assim, eu quero a prosperidade do Senhor, eu quero a cura do Senhor, eu quero a restauração para minha família, eu quero a restauração do meu casamento, eu quero a restauração da minha saúde física. É muito mais do que isso. Tudo isso é acréscimo. Daquele versículo que diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Porque se você encontra o Senhor, se você tem esse encontro íntimo, real, verdadeiro, pessoal com Ele, as outras coisas se tornam insignificantes, na verdade. A grande promessa é o Senhor. Segundo ponto que eu quero conversar com você nessa noite, para a gente entender por que às vezes a palavra de Deus, as promessas de Deus parecem mentira. Ou por que às vezes as promessas de Deus parecem impossíveis de serem realizadas na nossa vida. Bom, o primeiro ponto é o que nós vimos, que talvez o que nos falte é buscarmos ao nosso Senhor de todo o coração. Talvez a gente só tenha buscado aí um pouquinho só, né? Estamos bem rasinho na nossa busca. E você está pensando, poxa, mas eu vou na igreja sempre, eu vejo a live sempre, eu não faço as coisas que eu gostaria de fazer, eu cumpro os mandamentos. Mas isso não diz realmente se você está buscando ao Senhor no seu espírito, com a inteireza do teu coração, que você está buscando por paixão, por desejo de estar com Ele. Você entende que a busca do Senhor de todo o coração, ela vai além de tudo que você possa fazer exteriormente. Tudo o que acontece no teu exterior, na verdade, é um reflexo daquilo que há dentro de você, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você vem à casa do Senhor aos domingos, se você assiste o Tadel, né, a terça plena, se você faz os seus discipulados, mas porque você está acostumado a isso, então você ainda não alcançou a medida de busca de todo o teu coração. Agora a gente vai para um elemento extremamente importante dessa busca do Senhor de todo o teu coração, para que você possa viver a plenitude da presença de Deus e, em consequência, a plenitude de todas as promessas, que, como a gente já conversou, é segundo plano na tua vida. Precisamos entender uma orientação de Deus para nós. Quando Ele diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, nós só vamos ler a parte A, ok? Diz assim, e o meu justo deve viver pela fé. Uau, eu tenho certeza que você já ouviu esse versículo milhões de vezes. Eu tenho certeza que você já pregou sobre ele, que você já orou, que você já falou dele para alguém. O meu justo viverá pela fé. Mas você já parou para pensar o quanto este versículo ele é importante? E você já parou para pensar qual é o peso desse versículo para a vida do verdadeiro cristão? Bom, esse versículo ele fala do estilo de vida que o cristão deve ter. O estilo de vida do cristão é por meio da fé. Não existe outra forma que o cristão possa viver que não seja pela fé. Esse é o estilo que o Senhor tem para você. E eu fico pensando nesse versículo, Senhor, se esse é o meu estilo de vida, né, que se eu sou, enquanto cristã, se eu devo viver pela fé, quão difícil é esse estilo de vida que o Senhor tem demandado de mim? Porque o mundo me faz viver contrário, né, de uma perspectiva contrária à fé. Contrário à fé.
Porque a gente vê tanta coisa difícil acontecendo, tanta tribulação, tanta discórdia, tantas mortes, né? Só hoje, quantas pessoas morreram de Covid só hoje? Como que a gente consegue manter esse estilo de vida pela fé num mundo onde a fé parece tão insignificante, onde a fé parece algo tão ineficaz? Essa é a palavra. Porque por mais fé que a gente tenha, parece que as situações difíceis elas não acabam nunca. Então eu sempre me pergunto isso para o Senhor. Eu venho perguntando isso para o Senhor há algum tempo. Deus, se esse é o estilo de vida que o Senhor deseja que eu tenha, que eu viva por fé, me ensina a viver por fé, nesse mundo onde a minha fé parece tão ineficaz. E o Senhor me ensinou duas coisas a partir desse pensamento, que eu quero compartilhar com você. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, se você abrir o seu coração e ouvir com o seu espírito, sem críticas, sem discórdia, mas simplesmente disposto a aprender. Tem coisas que na vida que são inexplicáveis, que vão além da explicação. Tem coisa que não dá para explicar. E aí eu vou ser Tânia para você. O que é ser Tânia? É ser curta e grossa. Ou você crê, ou você não crê. Não tem mais o que falar sobre viver pela fé. Ou você acredita, ou você não acredita. Porque não há uma forma disso ser produzido humanamente em você pela intervenção de outro humano dentro do teu coração. Não há um mecanismo externo que possa acontecer. Não há uma fórmula mágica ou uma fórmula matemática que faça com que você possa viver por fé. Ou crê ou não crê. Isso é fé. Aqueles momentos em que na minha concepção, né, leiga, humilde, né, ignorante, a ciência nunca esteve em pé de guerra com os princípios do Senhor, nunca. Para mim a ciência, ela reforça aquilo que Deus diz que é, aquilo que Deus fez. Mas existem pessoas que dizem que a ciência está em contradição com a palavra de Deus. Então muitas vezes quando a ciência diz uma coisa e a Bíblia, para essas pessoas, para mim não, mas para essas pessoas a Bíblia diz outra, talvez é nesse momento em que você tenha que ser curto e grosso. Ou creio ou não creio. Não há outra explicação. Há um limiar, há um ponto nevrálgico, há um ponto central, onde você vai ter que decidir, crer 100%, sem outra explicação humana plausível, mas algo que flui do teu interior. Ou você vai deixar de crer por estar em constante dúvida. Mas dentro dessa pequena expressão, ou você crê ou não crê, existem dois mas que eu quero colocar aí para vocês, né? O mas entre aspas, né? Esse conectivo mas. O primeiro mas que eu quero colocar para vocês está lá em Lucas 17:5, que diz assim, ó: os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Uau! Então não há uma fórmula mágica, não há uma fórmula humana, não há um mecanismo terrestre, não há nada externo a mim que possa fazer com que a minha fé seja aumentada ou que ela realmente venha a existir. Para aqueles que são descrentes, aqueles que não creem em Deus, aqueles que são céticos de qualquer tipo de relação com Deus, existe aí o Lucas 17:5, que mostra que os próprios apóstolos, em um momento da vida deles, disseram ao Senhor: Deus, é necessário que o Senhor aumente a nossa fé. Depois você pode ler o texto, é aquela passagem bastante famosa que Jesus continua: olha, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda. É essa passagem, é nesse sentido. Isso nos ensina, meus irmãos, que a fé realmente é algo que parte de nós, né? O livre-arbítrio, o exercício do nosso livre-arbítrio, crer ou não crer, principalmente no limiar, onde não existem explicações plausíveis humanamente, mas nós podemos pedir ajuda ao nosso Deus, para que Ele venha dentro de nós, né, de uma forma de espírito para espírito, o Espírito do Senhor em conexão com o nosso espírito, dentro do nosso interior, dentro ali daquele lugar secreto,
né? Onde nós realmente somos quem somos, aquele lugar onde ninguém vê. E às vezes nem a gente mesmo sabe. Ele vai neste lugar e Ele começa a trabalhar dentro de nós, fazendo com que aquela pequenina fé de tamanho de um grão de mostarda, se você puder aí depois pesquisar na internet qual é o tamanho de um grão de mostarda, eu tenho na minha carteira, ele é bem pequenininho. Se você tiver ao menos essa fé, então o Espírito Santo vai vir sobre dentro de você, no seu interior, e vai fazer esse processo de regar, e de regar, até que essa semente comece a produzir as raízes. Eu não sei se é assim o processo, estou imaginando. E essa semente começa a crescer e vira um grandioso pé de mostarda. É isso que o Senhor tem para você. Talvez você esteja sentindo nessa noite, por conta de todas as coisas que têm acontecido nos últimos tempos, que a sua fé talvez esteja muito pequenininha dentro de você. Eu quero dizer que não importa. Se o Senhor ouvir uma pequena oração sua agora, no seu interior, agora, nesse exato momento, na tua mente, dizendo assim: Deus, se há essa fé pequena, de o tamanho de um grão de mostarda dentro de mim agora, aumenta essa fé. O Senhor vai fazer isso. Esse é o primeiro mas que eu quero ressaltar aqui dentro dessa questão de crer ou não crer, né? O segundo é, bom, se você pede essa fé, né, que o Senhor aumente essa fé que há dentro de você. Se você acredita, né, que nem que seja um pouquinho como um grão de mostarda, que Deus pode aumentar essa fé. A pergunta que eu quero fazer para você, o segundo mas como será esta fé que vem da parte do Senhor para você? Que tipo de fé é essa que o Senhor te ajudará a ter para poder viver em intimidade com Ele, para poder buscá-lo de todo o teu coração, para poder viver as promessas que Ele tem para cumprir na tua vida, aquelas que você pensa como eu, não, Ele pode fazer na vida de todo mundo, menos na minha. Como será esse tipo de fé que Deus vai aumentar aí no seu coração? Meus irmãos, conhecendo um pouco de como Deus é, né, por tudo aquilo que Ele fala na palavra dEle, por tudo aquilo que a gente aprende com Ele, por tudo aquilo que o Espírito Santo testifica em cada um de nós, posso dizer que no mínimo essa fé que o Senhor vai vir e vai aumentar dentro de você, no mínimo essa fé é poderosa. No mínimo essa fé, ela é ilimitada, porque Deus é ilimitado. A Bíblia diz que Deus é fonte inesgotável. No mínimo essa fé, ela é eterna. Claro, porque se ela é ilimitada, inesgotável, ela é infinita. No mínimo essa fé é uma fé alegre, é uma fé que causa alegria, é uma fé que traz paz, é uma fé que diz lá no livro de Hebreus que você pode crer mesmo sem ver, é uma fé que move montanhas, é uma fé que abre o mar, é uma fé que traz vida ao teu coração que está morto, que põe sorriso nos teus lábios, que faz até os teus olhos sorrirem, mesmo em meio a situações tão difíceis. Esse é o tipo de fé que Deus tem. Eu acredito nessa fé. Então, se você fizer como os apóstolos fizeram, e olha, gente, pensa comigo, os apóstolos estavam diante do próprio Deus, Jesus encarnado, bebendo da fonte direta de Jesus ali, vendo milagres rotineiramente. E eles ainda assim tiveram que pedir: Deus, aumenta a nossa fé. Então você acha que Jesus ficará triste comigo e com você se hoje nós pedimos para que o Senhor aumente a nossa fé? Óbvio que não. Não tenha medo. E não peça de uma maneira tímida: ah, Deus, sabe o que é? Eu não quero te atrapalhar, eu não quero incomodar o Senhor. Eu sei que o Senhor deve estar aí numa reunião com os anjos, deve estar muito preocupado, está muita coisa ruim acontecendo, mas se for possível, se não for gastar muito daquilo que o Senhor tem no seu estoque aí, será que dá para o Senhor dar um pouquinho mais de fé para mim? Pelo amor de Deus, para com essa visão. É lógico que eu estou sendo aqui caricata, né? Estou fazendo uma brincadeira para você entender, mas é assim que a gente pensa. Nós somos tímidos em falar com o Senhor. Nós colocamos um limite em Deus. Nós colocamos o nosso Deus como alguém que tem algo
algo para dar de forma limitada. Eu quero dizer para você que Ele mesmo disse que é fonte inesgotável. Então não tenha timidez. Abra a sua boca, escancara aí no seu coração. Fala: Deus, derrama fé ininterruptamente, sem parar. Todo dia, toda hora, cada minuto aumenta a minha fé. E quando vier um pouquinho de dúvida no meu coração, Senhor, joga debalde, Senhor Deus, a fé do céu aqui no meu coração, para que eu nunca venha duvidar, para que eu nunca venha me esquecer quem é o Deus que eu sirvo, para que não me falte vontade, desejo, anseio de estar na sua presença, para que não falte em mim o poder do Senhor manifesto para a vida das outras pessoas. Peça, peça sem timidez, peça com ousadia, peça como um filho, como uma filha pequena, uma criança que pede a cada minuto para o pai e para a mãe, e não quer saber se o pai e sua mãe têm recursos, se não tem. Os meus filhos até hoje já são crianças, né? Eu tenho uma filha de 10, um filho de 15, já são quase adultos, e eles dizem: dá mãe, dá pai, me dá mãe, me dá pai. É 24 horas, Gabriel e Renatinha. Mas por que eles fazem isso? Porque eles sabem que o meu amor por eles, o amor do Pai deles por eles é ilimitado. Não como o amor do nosso Deus por nós, é claro, mas é uma metáfora para que você entenda. Eles não têm medo de nos pedir tudo o que eles querem, coisas lógicas, coisas ilógicas, coisas boas, coisas ruins para eles, que eles nem sabem que é ruim, tal qual nós fazemos com Deus. Às vezes nós damos, às vezes não damos. Mas, Gabriel e Renata, não se aproveitem disso que eu estou falando agora, hein? Mas eu acho bonito. Por quê? Porque eles confiam no nosso amor por eles. E eles sabem que tudo que é importante para eles vai ser importante para nós. E olha aqui, eu sou podre xexelento, o André é podre xexelento. Nós somos seres humanos, somos falhos. E nós sentimos isso pelos nossos filhos. Imagine o nosso Deus. Peça com ousadia. Peça: Deus, me dá fé. Senhor Deus, eu quero ter tanta fé que eu vou mastigar a prega e cuspir parafuso. Sei lá se é assim, que é o versículo. Nem é versículo. Já estou criando um versículo novo aí. É uma fé ilimitada, ao ponto de você nem pensar que você vai passar e a sua sombra vai curar os enfermos, mas você tem tanta fé que você passa e a sua sombra cura os enfermos, que nem foi com os apóstolos. Pede agora. Senhor Deus, trabalha no coração dos meus irmãos agora. Que eles sintam, Senhor Deus, esse fogo queimando no interior deles, Deus. Para que eles saibam que o Senhor está disposto a derramar fé de qualidade no coração deles. Tira a timidez, Pai. E que eles desejem essa fé, para que possam viver intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês o terceiro ponto, que é tão importante como todos os outros. O terceiro ponto diz assim: atenção. Sempre tem um alerta da parte do Senhor para nós. Ele nos disse que as promessas dele são para nós. Não é só para o outro, é para nós. Ele nos disse que a maior promessa é tê-lo em nossas vidas e sermos um com ele. Mas isso vai depender da nossa busca, porque ele ama todos igual. Mas Jeremias nos ensina que nós devemos buscar de todo o coração. Ele nos diz que nós podemos pedir ajuda dele para termos essa fé, para buscá-lo. Mas agora veio a atenção do Senhor, o estado de alerta de Deus para você agora, acerca de tudo isso que a gente está falando. O foco da fé que Deus quer derramar no meu e no teu coração é o nosso relacionamento com Deus e não as promessas. O relacionamento íntimo com o Senhor sempre foi a base do cristianismo. Foi para isso que Deus criou você, para você ser amigo dele, para você ser amiga dele. Foi para isso que Deus te fez, porque ele queria despejar sobre você amor, amor, amor. Ele queria te contar segredos profundos. Ele queria te fazer sentir único e especial. Esse é o foco, é para isso que você tem que ter fé. Porque se você estiver nesse momento pedindo a fé,
para que você possa realizar os seus sonhos, para que você possa terminar a sua faculdade, para que você possa ter dinheiro, para que você possa comprar os bens que você quer. Se você está pedindo fé para ter algum presente material ou alguma realidade material, eu quero dizer para você, meu irmão, que neste sentido, as bênçãos do Senhor passam a ser o seu Deus. Entende? Se você quer fé para viver o sobrenatural de Deus nessa terra, e se o seu desejo é só isso, então a sua adoração está para as coisas maravilhosas que Deus pode fazer. Então você é um hipócrita. Então você é alguém medíocre. Se você está buscando a face do Senhor e a presença do Senhor, e está pedindo para que o Senhor te abençoe com muita fé, para que você possa viver sobrenatural, pobre e miserável é você. Assim como pobre e miserável sou eu. Quando aquilo que faz os meus olhos brilhar, quando aquilo que faz o meu coração palpitar mais acelerado, quando aquilo que ocupa os meus pensamentos e os meus desejos são as coisas que Deus pode fazer por mim e não o próprio Deus, miserável mulher que eu sou. Tão bonito quando meu irmão disse assim: Deus, se a sua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Que coisa tão grandiosa foi isso que Moisés disse para o Senhor. Uma promessa de terra prometida, olha aí, ó. Era isso que eles estavam esperando. E Deus disse para ele, ó, para o povo tinha pecado tanto, tinha feito tanta coisa podre e chechelenta. E Deus falou para eles, esse cara Deus não falou, né? Olha, eu vou dar para vocês, tá? A terra já é de vocês, eu prometi, eu não sou filho do homem para que minta. Vai lá, pega a terra. Vou mandar o anjo forte aqui, vai lutar nas regiões celestiais, vai levar Israel, tá? Vocês vão chegar lá. Mas sabe de uma coisa? Eu nem vou, nem tô mais afim de estar com vocês. Vocês vão ter o que vocês querem, mas não a mim. E aí o coração de Moisés começou a pegar fogo. Eu acho que ele chorou sangue naquele momento. Ele falou, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Nem que fosse o mundo inteiro, nem que fosse o próprio trono de Deus, vazio, sem o Senhor. Não me faça sair deste lugar se a sua presença não for comigo. Não peça as bênçãos do Senhor. A maior bênção é o próprio Senhor. Atenção. Se você está pedindo esse relacionamento íntimo com Deus, se você quer esta grande promessa, se você quer a sua fé aumentada para viver esta grande promessa e não as bênçãos do Senhor, o Senhor te chama a atenção para um outro elemento. Quando Ele for um com você e você for um com Ele, quando houver intimidade real, ao ponto de ser aquilo que eu falei no início, não saber mais onde começa Jesus e onde termina a Tânia, então a vontade do Senhor vai ser a sua vontade, já vai se mesclar. Aquilo que é prioridade para o Senhor, aquilo que é desejo do Senhor, aquilo que está na agenda eterna do Senhor vai passar a ser a sua agenda eterna. Isso significa que o Senhor vai fazer de você um instrumento poderoso nessa terra, para pregar a palavra, para ser reflexo de amor, o amor dele no reino, para ser um exemplo real de moral e de justiça, não essa moral humana, essa moral deturpada, essa moral que impõe uma coisa, outra coisa, essa moral que julga, os princípios de Deus. Isso significa que você vai ser instrumento real do céu na terra. Você está pronto para isso? É realmente isso que você quer? Porque Deus não desperdiça nada. Tudo que Ele faz é exato, é na medida exata, para a necessidade exata.
Então, se você está com um compromisso agora com o Senhor no teu espírito, se tem algo queimando aqui no seu interior, que você consegue até sentir no teu corpo, e você está dizendo para você mesmo, dentro de você, mas falando com o Senhor, é isso que eu quero, Deus. Eu quero essa fé que me faz ser um com o Senhor. Saiba que você vai passar a ser um instrumento do céu na terra. E isso implica cumprir a agenda de Deus e não a sua agenda. Você está pronto? Deus não vai desperdiçar graça, glória e poder. Ele só vai derramar todas essas coisas se você realmente estiver disposto, disposta a ser um com Ele, para cumprir a agenda do céu nesta terra. Se isso for real, se é exatamente isso que você quer, mais do que as promessas, mais do que as bênçãos, mais do que todas as coisas, ser um com Deus, se é isso que você quer, então a partir de hoje o Espírito Santo vai derramar sobre você esse tipo de fé. Você vai se tornar um e uma com Ele, e a agenda do céu vai passar a ser cumprida na tua vida. Não de uma maneira fácil, óbvio, porque o mundo está na contramão dessa agenda. Mas eu tenho certeza que nem graça, nem misericórdia, nem poder serão desperdiçados se você tiver essa convicção dentro de você. Quero te convidar para que você feche os teus olhos. Eu vou ler o último versículo e depois dele você vai orar. Pedindo a Deus, esta promessa que foi lido agora, lá em Mateus 28:30, é o que eu quero na minha vida. É a única promessa que importa. Se isso for real, nós vamos orar em seguida, pedindo para que esta fé seja agrandada no seu coração pelo próprio Espírito. E aí, meu irmão, minha irmã, se prepara para que vai vir por aí. Se prepara. Porque coisas realmente extraordinárias vão acontecer em você e através de você. Promessa principal. O Senhor Jesus falando para você. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, eis que estou convosco, diz o Senhor. Fecha os teus olhos. Só se você quiser ser alvo direto da ação do Senhor neste momento. Só se você estiver disposto a ser aquele e aquela ao qual o Senhor não vai desperdiçar amor, graça, misericórdia e poder. Em espírito, comece a orar sobre você mesmo. Não tenha vergonha, abra a sua boca, coloque as suas mãos sobre você, como um ato profético, e profetize agora sobre a sua vida. Porque isso é uma decisão pessoal, individual. Espírito Santo de Deus, sonda o nosso coração agora, Senhor. Esquadrinha, Senhor Deus, os desejos sinceros e mais profundos do nosso ser. Identifica agora, Espírito Santo, aqueles que realmente querem ser um contigo e tem como promessa a mais preciosa de todas o poder viver eternamente, Senhor Deus, contigo, numa relação íntima de amor, ao ponto de misturar no Senhor, dos teus pensamentos serem os nossos pensamentos, os teus desejos, os nossos desejos. Aumenta a nossa fé, Senhor Deus, aumenta a fé, Espírito Santo, daquele e daquela que está realmente sincero neste momento, que não está tímido, que está, Senhor Deus, pedindo com ousadia, com intrepidez. Aumenta agora a fé do meu irmão e da minha irmã. Aumenta agora a fé deste ímpio que não cria, mas a partir desta palavra, pelo mover do teu Espírito, passou a crer.
Aumenta a minha fé, para que eu queira ser uma contigo. Para que eu não tenha medo, Senhor Deus, de ser um instrumento do teu poder, um instrumento da tua graça, um instrumento da tua misericórdia, um reflexo do reino dos céus nessa terra. Que eu não tenha medo, Senhor. Aumenta a minha fé. Aumenta a fé desse. Aumenta a fé dessa. Não importa a idade. Desde o menor ao mais experiente que está ouvindo este culto. Responda a oração dele, responda a oração dela, em nome de Jesus. Amém. Se você pediu, a sua mostarda bem pequenininha, a sua fé foi aumentada, em nome de Jesus.